E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Esse é 5 mangás com protagonista apelão na cidade moderna. Espero que gostem. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para começar, ficamos com esse mangá onde a história se passa em um mundo onde um dia tudo mudou quando um portal apareceu. Após isso, uma variedade de monstros de outra dimensão começaram a atacar. Para a sorte da humanidade, surgiram os humanos com habilidades com a capacidade de subir níveis como os jogos. Eles eram os únicos capazes de enfrentar essas criaturas. Após isso, eles ficaram conhecidos como aventureiros. Eles podiam escolher suas próprias classes e estilo de combate. O nosso protagonista escolheu uma classe com afinidade com velocidade e a classe de ladrão. Com isso ele conseguiu acumular bastante experiência, e assim escalar até os ranks dos aventureiros mais fortes. Algumas pessoas começaram a chamá-lo de o deus da espada veloz, porém anos após anos os desastres dos portais só piorava, e Kuma tinha que dar o seu máximo para proteger o mundo, lutando nas linhas de frente, mas ele acaba sendo expulso da vanguarda, isso porque o nível dos monstros aumentava e ele não era mais capaz de acompanhar, e como ele não possuía nenhuma habilidade de suporte, só era um obstáculo para seu grupo, onde a guilda está pensando até em remover ele dos aventureiros. Enquanto seu antigo grupo conquistava várias coisas, ele só podia assistir agora, sendo humilhado por todos. E foi neste momento que ele percebeu que escolheu sua classe errada, e para piorar, a sua cidade é atacada quando sua antiga equipe está em outro país. Mesmo assim, ele decide ir sozinho, com o objetivo de ganhar tempo para as pessoas evacuarem outro aventureiro forte chegar. Após uma intensa batalha, e Kuma acaba sendo atingido. Quando ele acreditava que chegaria ao seu fim, ele acaba conseguindo um item de grau mítico capaz de voltar 10 anos ao passado. Mas se ele for usado, desaparecerá de todas as linhas do tempo. Antes de morrer, ele usa o item, e após abrir seus olhos novamente, ele realmente conseguiu voltar no tempo. Antes dele escolher sua classe, com seu conhecimento de todos esses anos, ele consegue uma classe oculta, se tornando usuário de gravidade, sendo a classe mais forte no futuro. E agora Kuma vai partir em uma nova jornada em busca de ficar muito mais forte do que antes, para assim não ser mais descartado e lutar na linha de frente em busca de salvar toda a humanidade. Agora ficamos com esse mangá onde a história inicia com o protagonista conhecido como Hajin, onde ele era apenas um estudante. Por ele ser um aluno transferido da Coreia do Norte para uma escola da Coreia do Sul, alguns alunos acabam implicando com ele, mas logo ele mostra que não deve ser subestimado, dizimando todos seus inimigos facilmente com suas grandes habilidades. Mas o que todos não sabiam é que Hajin, na verdade, é um espião. A Coreia do Sul é um lugar muito impiedoso para que os espiões mais velhos sejam enviados. Com isso, a Coreia do Norte treina crianças e os envia enquanto eles ainda são jovens. Foi por isso que Hajin veio para nesta escola como um espião. Por causa que Hajin bateu em seus colegas, seu nome rapidamente se espalhou pela escola, chegando no chefe da gangue do seu colégio. Por causa disso, eles resolveram ir atrás de Hajin para fazer ele pagar, mas mesmo sendo cercado por várias pessoas, isso era normal para ele, pois ele foi treinado e com suas habilidades ele destrói seus inimigos um por um facilmente. Ele é um órfão que vivia junto com sua pequena irmã, porém ela foi tomada à força, tudo isso para que Hajin fosse leal como um espião. Com suas habilidades, ele logo se destacou entre os outros. Após isso, eles enviaram vários jovens para a Coreia do Sul para subir na escala social, e assim ocupar lugares de mais alto escalão na hierarquia social. Hajin foi um dos escolhidos, mas ele está decidido que vai fazer as coisas diferentes, pois para não ser usado pela Coreia do Norte, isso ele vai ser a pessoa que vai ficar acima de todos, e assim tomar suas decisões por si mesmo para assim salvar sua irmã mais nova que foi tirada dele. E agora Hajin vai trilhar um novo caminho em busca de engolir todas as organizações da Coreia do Norte e do Sul uma por uma, e aqueles que tentarem impedir seus objetivos será dizimado sem piedade. Agora ficamos com esse mangá onde a história se passa em um mundo que misteriosamente um dia uma fenda espacial abriu sobre a Terra. Logo após isso, bestas ferozes de outra dimensão começaram a aparecer, e com isso a humanidade começou uma luta para sobreviver. No entanto, a energia dimensional também estimulou o talento dos humanos, e por causa disso um pequeno número de pessoas começaram a despertar talentos. E agora a história segue com o protagonista conhecido como Ye, um jovem que perdeu seus pais e estava vivendo junto com sua irmã, e para piorar as coisas, quando ele desperta, seu talento é de nível baixíssimo, e por causa disso sua vida estaria arruinada para sempre, onde ele queria ter força suficiente para proteger sua irmã no futuro. E como ele não queria preocupar sua irmã, ele acaba mentindo para ela, falando que conseguiu um talento muito bom. Porém, logo após isso, um painel aparece na sua frente com o nome da sua irmã e seus status, e quando ele toca nela, aparece que seus talentos podem ser copiados, e com isso aparece outra tela perguntando se ele vai querer copiar os talentos dela. Como
como ele não sabia o que iria acontecer com sua irmã, ele não aceita e sai para a cidade para encontrar um talento poderoso para copiar. Após perceber o quão forte é sua habilidade de copiar os talentos dos outros, ele agora está decidido que vai ser o guerreiro mais forte desse mundo. Com isso, Yetian vai trilhar um novo caminho. Com esse seu novo poder, ele vai usá-lo para ficar muito mais forte para que possa derrotar poderosos inimigos e com isso ser capaz de proteger sua irmã. E ele não terá piedade de ninguém que tentar machucar quem é importante para ele. Agora ficamos com esse mangá onde a história inicia em um jogo de realidade virtual super popular conhecido como Ergosphere. Nesse jogo os jogadores podem escolher profissões, ganhar experiência para evoluir e com isso explorar esse enorme mundo de fantasia. Por causa do seu enorme sistema de realismo, rapidamente chegou a milhares de jogadores, pois o principal objetivo de todos era se tornar outra pessoa nesse mundo de fantasia, onde quem você é no mundo real não importa nesse jogo. Agora a história segue com o protagonista conhecido como Reon, que possui a profissão de curandeiro. Por causa disso os parceiros do seu grupo apenas humilham ele, chamando ele de lixo. Essa é a classe mais chata do jogo, pois o que ele apenas pode fazer é curar seus aliados. E quando seus parceiros morrem, eles apenas culpam ele por não curar certo, mesmo ele não podendo ser machucado dentro do jogo. Seus colegas de grupo frequentam a mesma escola que ele. Por causa disso eles fazem muita chantagem com ele no mundo real e machuca ele. Porém o que eles não sabem é que ele possui outro personagem com a classe de Vingador. Esse seu personagem secundário é muito forte, sendo capaz de matar poderosos monstros facilmente, onde até mesmo grupos com poderosos guerreiros não conseguem. Essa sua classe é uma das mais difíceis do jogo para se dominar. Com isso todos ficam impressionados, acreditando que ele é um jogador ranqueado. Após terminar de derrotar os monstros, ele decide sair do jogo, porém logo após isso seu corpo começa a ficar estranho, e quando ele olha no espelho, ele percebe que ficou igual ao seu personagem Vingador, e uma mensagem aparece falando que o tutorial foi iniciado. Após isso ele é transportado para outro local e aparece um monstro. Após descobrir que agora o jogo no qual ele jogava estava virando sua realidade, ele vai ter que trilhar um novo caminho para superar todos os perigos que vão aparecer como monstros e missões. Com isso ele vai ter que ficar muito mais forte igual ao seu personagem para sobreviver a essa nova realidade. Para terminar, ficamos com esse mangá onde a história inicia com o protagonista, conhecido como Sung. Ele possuía 27 anos de idade. Seu pai acabou sendo infectado com uma doença crítica chamada de Mana Reflux, e foi aí que seus problemas começaram. Essa doença apareceu quando um portal dimensional surgiu há 19 anos atrás. Após isso a humanidade enfrentou grandes mudanças, e a maior foi que algumas pessoas começaram a se tornar despertados e possuir um poder chamado de Mana. Porém esse portal, ao mesmo tempo que foi uma bênção, acabou se tornando uma maldição para toda a humanidade. Monstros de outro mundo que viajam através desses portais começaram a causar danos imagináveis. Por sorte os despertados eram capazes de lutar contra essas criaturas, sendo capaz de conter o caos. Após isso as pessoas começaram a se beneficiar com itens e pedras mágicas que caíam dos monstros e começaram a ser utilizados. Como resultado, os jogadores que fizeram associações acumularam uma grande riqueza. Porém para Sung esses portais ainda eram só uma maldição, pois o material para reduzir os sintomas da doença do seu pai era dropado por um monstro de classificação rara. Por causa disso o preço era muito caro. Com isso sua família teve que começar a trabalhar muito para conseguir esse dinheiro. Sung gostaria muito de ser um despertado para ser capaz de resolver esses problemas. Porém tudo apenas passava de um sonho distante. Mas as coisas começam a mudar quando um painel aparece na sua frente, falando que ele despertou. Porém quando ele abre sua tela de status, suas estatísticas são muito baixas. E para piorar, ele não possui nenhuma habilidade ativa, mas ele descobre que possui uma habilidade exclusiva onde ele pode vender e comprar todos os tipos de itens, até mesmo de aumentar status. Porém ele descobre que os pontos usados é o seu tempo de vida, e para piorar ele não é capaz de subir de níveis. Agora sem escolha, Sung vai ter que iniciar uma nova jornada em busca de como conseguir muito mais pontos para ser capaz de pegar os melhores itens lendários e com isso se tornar um jogador muito forte para conseguir o item de curar seu pai.